A chuva caía pesada sobre o telhado de zinco do pequeno bar Luar do Sul, fazendo ecoar um som constante que se misturava ao tilintar de copos e ao murmúrio baixo dos poucos clientes. Clara, com seu avental gasto e sorriso contido, secava o balcão enquanto observava o relógio pendurado na parede. Passava pouco das 9, e ela já sonhava com o silêncio que viria depois do fechamento. Mas naquela noite, o destino resolveu atrasar o descanso. O ronco de motores quebrou a paz da estrada. Faróis atravessaram a neblina e, um a um, 5 motociclistas estacionaram diante do bar. As portas se abriram com um estalo, e o cheiro de gasolina e chuva invadiu o ambiente. O grupo entrou sem dizer palavra. O primeiro a cruzar a soleira era diferente dos outros. Rafael, alto, olhar firme, barba por fazer, carregava no rosto algo que misturava dor e distância. Clara tentou fingir indiferença, mas o frio que percorreu suas costas denunciou o incômodo. Ele caminhou devagar até o balcão, tirando o capacete com calma, e pediu um café sem açúcar. A voz dele era rouca, quase um sussurro, mas firme o bastante para que todos olhassem. Jonas, o dono do bar, observava de longe. Conhecia tipos perigosos e sabia quando o clima podia mudar em segundos. Tentou puxar conversa, mas Rafael apenas ergueu o olhar, como se pesasse cada rosto ali dentro. Clara serviu o café, evitando o contato visual. Mesmo assim, sentiu os olhos dele fixos nela. Algo naquelas feições lhe parecia estranhamente familiar e uma lembrança antiga, quase apagada. Lá fora, a tempestade aumentava. Dentro do bar, o silêncio se tornou pesado. E, sem que ninguém percebesse, aquela noite comum estava prestes a marcar o início de algo que mudaria a vida de todos ali para sempre. O bar estava cheio de vozes, gargalhadas e o som do vento batendo contra as janelas. Depois de alguns minutos em silêncio, Rafael começou a se soltar. Chamou a atenção com piadas secas e olhares provocadores, testando os limites de todos à sua volta. Quando um dos caminhoneiros riu de suas botas enlameadas, ele respondeu com um sorriso frio e um brinde sarcástico, o tipo de gesto que esconde ameaça atrás da simpatia. Clara, tentando manter o profissionalismo, se aproximou com a bandeja. Mais café? Perguntou, evitando encará-lo diretamente. Rafael inclinou-se sobre o balcão, o olhar fixo nela, e respondeu com um tom que fez o ar pesar: só se for servido por você. Jonas, que observava de perto, sentiu o desconforto de Clara e caminhou até os dois. Aqui ninguém incomoda minha funcionária, disse com firmeza. O clima mudou. O riso parou, as conversas cessaram. Rafael deu um passo à frente, encostando o copo com força no balcão. Calma, velho. Só pedi café, e retrucou, com ironia. Clara, nervosa, tentou apaziguar e pegou a garrafa térmica, mas suas mãos tremiam. No instante em que servia a xícara, o café quente escorreu e caiu sobre a jaqueta de couro de Rafael. O som foi pequeno, mas o impacto foi enorme. Ele se levantou bruscamente, segurou Clara pelo pulso e, num gesto de raiva, puxou a camisa dela, rasgando o tecido. O bar inteiro ficou paralisado. A respiração de todos prendeu-se no ar. Sob a roupa rasgada, uma marca escura se revelou, e o mesmo símbolo tatuado no braço de Rafael. Era impossível ser coincidência. O olhar dele mudou de repente, o ódio se transformou em espanto. Jonas avançou para protegê-la, mas ninguém conseguiu dizer nada. A chuva lá fora parou por um instante, e o silêncio dentro do bar se tornou quase ensurdecedor.
As portas do bar bateram com força quando Rafael saiu, o som ecoando como um trovão dentro do pequeno espaço. O ronco da moto dele desapareceu na estrada molhada, mas o silêncio que ficou foi ainda mais pesado. Clara tremia. Suas mãos ainda seguravam o tecido rasgado da camisa, o olhar perdido em um ponto qualquer do chão. Jonas correu até ela, preocupado. Ele não vai voltar, está me ouvindo? Você está segura agora, tentou dizer, a voz embargada. Mas Clara não respondeu. Ela parecia distante, presa em lembranças antigas. O rosto dela empalideceu, os olhos marejados. Finalmente, a verdade escapou entre soluços. Aquele símbolo era o mesmo, e o mesmo que vi no braço dos homens que incendiaram minha casa. Jonas ficou imóvel. Não sabia o que dizer. O bar, antes acolhedor, parecia agora cheio de sombras. Helena, uma mulher de meia-idade que costumava parar ali depois do plantão no hospital, observava tudo de uma das mesas do canto. Ela se levantou devagar, aproximando-se. Você disse que esse símbolo tem a ver com um incêndio? Perguntou com cuidado. Clara assentiu, as lágrimas correndo pelo rosto. Eu tinha 12 anos e minha mãe morreu naquele dia. Disseram que foi acidente, mas eu vi aquele emblema queimado na parede. Eu nunca esqueci. Helena olhou para Jonas, depois para a porta por onde Rafael havia saído. Havia algo diferente em seus olhos, e não só curiosidade, mas determinação. Eu trabalho no hospital municipal, disse ela. Tenho acesso a registros antigos, relatórios de acidentes. Posso procurar por nomes, por conexões. Talvez encontremos alguma coisa. Clara enxugou o rosto, sem saber se devia acreditar. E se for perigoso? Sussurrou. Helena respirou fundo. Às vezes, o perigo é continuar sem respostas. Jonas pousou a mão no ombro de Clara. O bar estava vazio agora, o som distante da chuva voltava a preencher o espaço. Mas dentro de cada um deles, algo havia mudado. O passado, que Clara pensava ter deixado enterrado, acabará de bater à porta novamente. Durante dias, Helena não conseguiu tirar da cabeça o que ouvirá no bar. Entre um turno e outro no hospital, ela mergulhou em arquivos antigos da prefeitura, relatórios policiais e notícias esquecidas. A poeira dos documentos fazia arder os olhos, mas cada linha parecia aproximá-la da verdade. Até que, em uma noite silenciosa, encontrou o nome que procurava, em Rafael Duarte, ex-mecânico de uma oficina na mesma estrada onde o incêndio que matou os pais de Clara havia acontecido. O relatório dizia que todos os funcionários haviam morrido e inclusive ele. Helena sentiu o coração acelerar. Se Rafael estava vivo, alguém o havia protegido ou escondido. Ela imprimiu as páginas e guardou-as em uma pasta surrada. No caminho de volta ao bar, a dúvida crescia: contar tudo a Clara poderia libertá-la ou destruí-la. Enquanto isso, Rafael observava o luar do sul da distância de sua moto estacionada entre as árvores. A luz amarelada do letreiro refletia em seu rosto cansado. Ele segurava um velho medalhão de metal, em o mesmo símbolo que estava marcado no corpo de Clara. Um arrependimento profundo consumia. Os olhos fixos no bar pareciam buscar coragem para atravessar a porta, mas algo mantinha imóvel, o peso do passado. Dentro do bar, Miguel, o policial local e ex-namorado de Clara, tomava um café enquanto conversava com Jonas. Desde o incidente, ele vinha observando os arredores, intrigado.
Aquele motociclista, e ninguém o conhece na cidade, mas o vi 2 vezes parado do outro lado da estrada, e comentou. Jonas desviou o olhar, tentando não demonstrar preocupação. Quando Clara apareceu no balcão, Miguel a fitou com ternura e inquietação. Se ele voltar, me avise. Há algo estranho nessa história, e disse, baixando o tom. Do lado de fora, Rafael deu partida na moto e desapareceu na escuridão. Mas Helena já vinha pelo caminho oposto, trazendo nas mãos a verdade que poderia mudar tudo e, talvez, colocar todos em perigo. A manhã começou como qualquer outra no luar do sul, com o cheiro de café fresco e o som dos copos sendo arrumados nas prateleiras. Clara limpava o balcão distraída, tentando manter a mente longe das lembranças que insistiam em voltar. Mas algo diferente esperava por ela do lado de fora. Ao abrir a porta para varrer a calçada, viu um envelope amassado sobre o capacho. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão, com letras firmes e antigas. Um arrepio percorreu suas costas. Ela olhou ao redor e a estrada estava vazia. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, apenas uma frase curta e fria: "Você não conhece toda a verdade." Um pedaço de papel caiu junto. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Clara segurou o fôlego. Nela, o rosto de seu pai, sorridente, abraçado a outro homem, em Rafael. A mesma barba, o mesmo olhar sombrio. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ela entrou correndo, jogando a carta sobre o balcão. Jonas se aproximou, preocupado. "O que foi isso, menina?" perguntou. Clara mostrou a foto, a voz embargada. Ele conhecia meu pai. Eles estavam juntos." "Por quê? Como?" Jonas franziu o senho, pegando a imagem com cuidado. O olhar dele endureceu, e por um breve instante, Clara percebeu algo estranho em sua expressão, e não era surpresa, era medo. "Deve ser montagem", disse rápido, guardando a foto num guardanapo. "Não se meta nisso, Clara." Mas do lado de fora, a sensação de estar sendo observada crescia. Ela viu faróis distantes piscando na estrada e motos. O mesmo grupo de antes. 5, 6, e não, agora eram mais. Eles pararam diante do bar, motores ainda roncando, rostos cobertos pelos capacetes. Um deles jogou uma bituca no chão e riu. Clara sentiu o estômago gelar. Jonas desligou as luzes do bar. "Fique atrás de mim", sussurrou. Do outro lado da porta, o som das botas ecoou. Os motociclistas haviam voltado e, dessa vez, não estavam sozinhos. O som das motos vibrava como trovões à medida que os faróis cortavam a neblina. O bar Luar do Sul estava mergulhado em sombras quando a porta se abriu com violência. Rafael entrou primeiro, seguido por 3 homens de jaquetas pretas, todos marcados pelo mesmo símbolo tatuado em seus braços. O ar se encheu de tensão. "Traidor", disse o mais alto, empurrando Rafael contra a parede. "Você sumiu e deixou todos nós para morrer. Agora volta pra quê? Pra entregar a gente?" Rafael não reagiu. O rosto endurecido escondia o medo, mas os olhos diziam tudo e arrependimento, cansaço e culpa. Clara, atrás do balcão, observava cada movimento, o coração disparado. "Eu não traí ninguém", respondeu Rafael, a voz rouca. "Aquele incêndio, e vocês sabem o que aconteceu."
Sabemos que você contou tudo para a polícia. Gritou o outro. E que o pai daquela garota, apontou para Clara, estava com você. O nome do pai dela soou como uma bomba. Jonas, que até então permanecia em silêncio, tentou intervir. Já chega, não falem sobre o que não entendem. Mas era tarde demais. Miguel, o policial, entrou rapidamente, arma na cintura, tentando restaurar a ordem. Todo mundo calma. Ninguém vai sair daqui machucado. Ordenou. Rafael o encarou. Você não sabe o que eles fizeram, Miguel. Nem o que ele, e apontou para Jonas, e escondeu por todos esses anos. Clara virou-se, confusa. O que ele quer dizer, Jonas? O velho dono do bar baixou os olhos. Eu conheci seu pai, e sabia do símbolo. Prometi nunca contar. O mundo de Clara desabou. Tudo em que acreditava, e confiança, lealdade, segurança, se desfez. Com lágrimas nos olhos, ela correu para fora, ignorando os gritos de Rafael e Miguel. A estrada de terra levou para o campo aberto, o vento frio batendo em seu rosto. Lá, entre o som distante das motos e a dor do passado, Clara decidiu que não fugiria mais da verdade. Ela caçaria, e mesmo que isso custasse tudo. A noite havia caído sobre os campos, e o vento frio cortava o silêncio. Clara estava encolhida perto de um velho celeiro abandonado, suja de terra e lágrimas secas no rosto. Havia fugido sem rumo, apenas com a necessidade de respirar longe de todas as mentiras. O som distante de grilos e o farfalhar das árvores eram seu único consolo, e até ouvir passos se aproximando. Clara! A voz suave e ofegante ecoou. Era Helena, segurando uma lanterna. Ela a encontrou depois de horas de busca. Quando a luz bateu no rosto da garçonete, Helena viu o quanto ela estava abalada. Eu precisava te encontrar, e disse, sentando-se ao lado dela. Descobri coisas que você precisa saber. Clara levantou o olhar, desconfiada. Mais mentiras? Helena respirou fundo e abriu uma pasta molhada pela chuva. De dentro, tirou relatórios antigos, fotos queimadas e um documento policial. Seu pai não era cúmplice daquele grupo. Ele era um agente infiltrado, liderava uma operação secreta para desmantelar a organização. Rafael trabalhava com ele. Era um infiltrado também. Clara ficou imóvel, o coração acelerado. Então, ele não matou meu pai? Não, respondeu Helena, com firmeza. O incêndio que destruiu a oficina foi causado por outro membro do grupo, alguém que fugiu e nunca foi preso. O nome dele é Tadeu Farias. A lembrança veio como um relâmpago. Clara se lembrou daquele nome, em um dos rostos que viu no dia do incêndio, escondido sob a fumaça. Ele está de volta, continuou Helena. Vi o registro dele no hospital há 2 dias. Alguém o feriu, e agora ele está na cidade. Clara ficou em silêncio, os olhos fixos na escuridão. Então, com uma nova força na voz, disse, e chega de fugir. Quero respostas. Levantou-se, limpando as mãos sujas de barro. Helena tentou impedi-la, mas ela já havia decidido. A estrada que levava de volta ao luar do sul parecia mais longa do que nunca. Cada passo era pesado, mas carregava um propósito, e enfrentar o passado e descobrir, de uma vez por todas, quem realmente destruiu sua vida. A chuva voltará com força naquela noite. O luar do sul estava quase vazio,
iluminado apenas por algumas lâmpadas trêmulas. Clara limpava as mesas em silêncio, o coração acelerado desde que Helena lhe revelara toda a verdade. O som da porta se abrindo quebrou o silêncio, e um homem entrou, pingando água, o rosto envelhecido, mas o olhar ainda cruel. Faz tempo, Clara, e disse Tadeu, com um sorriso torto. Você cresceu. É igualzinha ao seu pai. Ela ficou imóvel. O nome, a voz, de tudo coincidiu com as lembranças de infância, com os gritos e o cheiro de fumaça naquela noite maldita. O que você está fazendo aqui? Perguntou, tentando manter a voz firme. Tadeu caminhou até o balcão, apoiando-se com calma. Vim te dizer a verdade. Seu pai não era herói nenhum. Ele se vendeu. Tentou enganar o grupo, e quando foi descoberto, queimou tudo para limpar o próprio nome. Clara sentiu o sangue gelar. Mentira. Helena me contou tudo. Ah, Helena, e ele riu, seco. Médica demais, inocente demais. Todos acreditam no que querem. A porta se abriu novamente, e Rafael surgiu, molhado, o rosto marcado pela tensão. Chega, Tadeu. A voz dele ecoou firme. Você incendiou aquela oficina para fugir, para salvar sua pele. Matou gente inocente, depois me fez de cúmplice. O bar inteiro ficou em silêncio. Jonas saiu dos fundos, pálido, e Helena correu para o telefone. Miguel, alertado, entrou segundos depois, arma na cintura. Tadeu, acuado, agarrou uma garrafa e avançou. Rafael se jogou na frente de Clara, o vidro se quebrou em 1000 pedaços, e um golpe o atingiu no ombro. Gritos ecoaram, cadeiras caíram. Miguel correu e derrubou Tadeu contra o chão, algemando-o entre insultos e gemidos. Rafael caiu, ferido, o sangue escorrendo pelo braço. Clara o segurou, chorando. Fica comigo, por favor, sussurrou. Ele a olhou, cansado, mas com um leve sorriso. Agora, você sabe a verdade. Do lado de fora, as sirenes se aproximavam. O bar, mais uma vez, tornava-se palco de dor e mais também do início da redenção. As luzes vermelhas da ambulância piscavam diante do luar do sul, refletindo nas poças de chuva. Rafael estava inconsciente, o rosto pálido, o sangue manchando o lençol. Clara seguia ao lado dele, dentro do veículo, segurando sua mão com força. Cada solavanco parecia arrancar-lhe o ar. O barulho das sirenes misturava-se ao som distante de trovões e um som que ela nunca mais esqueceria. No hospital, médicos correram pelos corredores. Helena, de jaleco, assumiu o controle. Rápido, ele está perdendo muito sangue. Ordenou. Clara foi impedida de entrar na sala de cirurgia. Sentou-se no chão frio do corredor, abraçando os próprios joelhos, tremendo. Foi então que notou a jaqueta de couro de Rafael jogada sobre uma cadeira. Algo sob o forro chamava a atenção. Tremendo, ela puxou um envelope amarelado, com seu nome escrito à mão. Dentro, uma carta datada de 5 anos atrás. A caligrafia era firme, e cada linha parecia carregar um peso enorme. Clara, se um dia esta carta chegar até você, é porque o passado me alcançou. Eu prometi ao seu pai que protegeria você e sua mãe. Falhei com ele, mas juro que nunca deixei de procurar uma forma de cumprir minha promessa. Se o mundo te disser que eu sou culpado, não acredite. Eu só queria te ver em paz. As lágrimas de Clara caíram sobre o papel.
A culpa, o medo, a raiva, em tudo se misturava num nó impossível de desfazer. Horas depois, Jonas apareceu no corredor, o rosto abatido. Sentou-se ao lado dela, sem saber por onde começar. Eu devia ter te contado, e disse, com a voz baixa. Seu pai confiava em mim. Achei que esconder a verdade te protegeria. Mas só te feriu. Me perdoa, minha filha. Clara olhou para ele, ainda chorando, mas não disse nada. Apenas segurou a mão dele. Nos dias seguintes, Helena manteve o bar funcionando, limpando os destroços e tentando devolver alguma normalidade àquele lugar. O cheiro de fumaça e o silêncio ainda pesavam no ar, mas havia algo novo e esperança. Do leito do hospital, Rafael ainda lutava entre a vida e a morte. E todos, em silêncio, esperavam o mesmo milagre, que ele despertasse, para que a história pudesse, enfim, encontrar paz. Meses haviam passado desde aquela noite que mudará tudo. O luar do sul renascia aos poucos. As paredes, antes queimadas e cobertas de fuligem, agora exibiam novas cores. O velho balcão fora lixado e polido, e sobre ele flores frescas traziam um perfume leve de recomeço. Clara, com o avental limpo e o cabelo preso, anotava pedidos enquanto Helena cuidava das contas e Jonas ajeitava as últimas garrafas na prateleira. O bar, que já fora cenário de medo e lembranças dolorosas, agora respirava tranquilidade. Do lado de fora, o pôr do sol tingia a estrada de dourado. Um som conhecido e o ronco distante de uma motocicleta e fez Clara parar por um instante. O coração dela acelerou sem querer. Jonas e Helena trocaram olhares silenciosos. Quando a moto parou diante da porta, Clara já sabia quem era. Rafael entrou devagar, o passo ainda cansado, mas o olhar mais leve. Uma cicatriz marcava seu ombro, lembrança viva de tudo que havia passado. O bar inteiro silenciou por um momento. Helena sorriu discretamente, e Jonas, emocionado, fingiu limpar um copo para esconder as lágrimas. Clara caminhou até ele, hesitante. Quando ficou frente a frente com Rafael, não disse nada. Apenas o abraçou, forte, sincero, como quem finalmente entende o peso e o valor do perdão. Ele retribuiu, encostando o rosto em seu cabelo, e um suspiro de alívio escapou entre os dois. Mais tarde, sentados ao balcão, observaram um novo letreiro brilhando lá fora. O antigo símbolo que tanto os assombrava agora estava gravado discretamente no canto do bar e não como ferida, mas como lembrança de coragem e redenção. Os clientes começaram a chegar, rindo, brindando, enchendo o ambiente de vozes e vida. Clara servia cafés, Rafael ajeitava cadeiras, e Helena, sorrindo, comentava: o bar nunca esteve tão cheio de paz. Lá fora, o vento soprava leve, e pela primeira vez em muito tempo, o luar do sul parecia em paz. Não era mais um lugar de dor, mas um refúgio de novas histórias e esperança, e onde o passado finalmente encontrara descanso.